Fórum E-Commerce Brasil de 2024 discutiu várias tendências para o e-commerce. O evento é muito completo, com bastante palestristas distintos e cada um com visões bem diferentes. E acompanhar tudo isso talvez não seja tão simples. Então, hoje, nessa edição do nosso Papo de Loja, eu trouxe 3 tendências que para mim são as mais importantes para os próximos anos. E a gente vai discutir cada uma delas e explicar o cenário que o e-commerce tem vivido agora em 2024 e o que a gente pode esperar aí para 2025, 2026. Então fica ligado, essas são as 3 tendências que eu acredito que você deva prestar mais atenção caso você trabalhe com e-commerce, seja em marketplaces ou até mesmo com a sua própria loja virtual. A gente vai discutir cada uma delas aqui. Eu sou Flávio Augusto e quero te convidar aí a estar sempre perto da gente aqui nesse Papo de Loja. Então, se você puder, acessa nosso canal aí do YouTube, se inscreve para poder receber todas as novidades e se você gostar dessa edição, deixa um like lá para a gente poder saber que esse conteúdo está sendo relevante para você, está te ajudando de alguma forma. Bom, então vamos às tendências. Porém, antes dela, eu queria contextualizar um pouco do mercado de e-commerce brasileiro. E ele teve uma transformação gigantesca desde 2020. Então, principalmente ali naquele período da pandemia, quando as lojas físicas estavam fechadas, as vendas do e-commerce aceleraram de uma maneira brutal. Então, algo que talvez demorasse vários anos aconteceu em alguns meses. E disso tudo, talvez o ponto que chame mais a atenção é que o e-commerce hoje já representa 12,1% do varejo em geral. Então, 12% aproximadamente das vendas do varejo já são feitas via e-commerce. Essa é uma taxa de penetração bastante alta. Lógico que existem países onde essa taxa ainda é muito maior, mas, por exemplo, se a gente comparar com vários países europeus, essa penetração do e-commerce no Brasil é superior. Então isso já dá um norte para a gente entender que o brasileiro está cada dia mais comprando de forma online. Outra coisa também que me chama muita atenção no cenário atual é uma mudança no comportamento das redes sociais em relação ao varejo. Muitas pessoas já estão usando as redes sociais como uma fonte de consulta, para conhecer, para procurar produtos. Então, uma pesquisa recente que foi apresentada lá no E-Commerce Brasil revela que 39,2% dos brasileiros já utilizam as plataformas para procurar itens que eles querem comprar. E por que a pessoa procura na rede social? Porque muitas vezes ela consegue encontrar na rede social pessoas que vão poder dar um relato ali sobre aquele produto, fazer um review, fazer um unboxing, enfim. Pessoas que vão explicar aquele produto de uma maneira mais fácil para ela tomar a decisão de compra. E se você entender o YouTube como uma rede social, e eu particularmente entendo o YouTube como uma rede social, isso fica mais evidente ainda, porque é muito comum quando você vai comprar um produto, a pessoa ir lá e procurar no YouTube para ver a opinião de alguém que é especialista naquele assunto. Isso vale desde um smartwatch até um perfume, até um novo aparelho celular, até uma lava-louça. Você vai sempre achar alguém ali fazendo um review muito completo. Então isso hoje já existe em várias redes sociais, sobretudo no YouTube. Então esse também é um comportamento. A gente precisa perceber como que as coisas estão mudando no varejo, né? Enfim, talvez num momento anterior à pandemia aí fosse muito comum a pessoa primeiro querer descobrir qual o produto que ela quer na rede social e ela acabava talvez fazendo isso muito mais por uma busca no Google, né? Beleza, uma vez que ela descobre ali qual é o modelo do produto que ela quer, talvez ela fizesse uma visita na loja física, olhasse o produto, conversasse com o vendedor. Mas até esse comportamento que era muito comum, ele já está se transformando. Como eu disse,
É muito comum agora, né, em 2024, que as pessoas usem as próprias redes sociais para entender se aquele produto faz ou não sentido para ele. Bom, dito isso, vamos lá para as 3 tendências que eu quero conversar com vocês. A primeira delas é a personalização da experiência do cliente. Esse não é um assunto novo, a gente já tem falado isso há muito, muito tempo, inclusive com várias estratégias para fazer isso, vitrine inteligente, remarketing, recomendação de mais vendidos, técnicas de cross-sell, de order bump, enfim, a gente já tentou fazer essa personalização aí de várias maneiras. O problema é que isso tudo era sempre meio limitado. E por que eu acho que a personalização agora é uma tendência para os próximos anos? Pelo reforço que isso ganha da inteligência artificial. A inteligência artificial consegue fazer essa personalização num nível absurdo, que talvez com outras tecnologias que a gente contava anteriormente, era meio impossível fazer isso com uma maneira efetiva. Outra coisa também que sugere que a personalização siga avançando é que existia uma expectativa que os cookies fossem abolidos, né? E quem estava à frente disso principalmente era o Google, que ia parar de usar cookies aí no seu navegador, né? O Google Chrome. Essa coisa de abolir os cookies, ela foi meio colocada em desuso. O Google meio que desistiu dessa empreitada. Então, continuando tendo os cookies e com o apoio da inteligência artificial, é possível fazer coisas muito poderosas do ponto de vista de personalização. Então eu acredito que nos próximos anos aí a gente vai ver uma série de coisas interessantíssimas. Aqui na Bertoldo a gente trabalha com 3 plataformas, o Commerce, Magento e Shopify. Todas as 3 estão com várias iniciativas nesse sentido, de colocar a inteligência artificial embarcada na plataforma para já oferecer esse tipo de recurso de personalização. Particularmente eu tenho acompanhado mais o e-commerce, eles já estão bastante evoluídos nisso, e a expectativa é que para o próximo ano a gente já tenha essa ferramenta muito avançada de personalização com IA disponível no e-commerce. Bom, então essa era a primeira tendência, personalização da experiência do cliente. A segunda tendência que eu acredito que vai crescer muito é o que a gente chama de retail media. O que é essa história de retail media? É que as marcas, as grandes marcas, passem a fazer algum nível de publicidade dentro das próprias lojas físicas dos varejistas e também das plataformas virtuais dos varejistas. Então imagina, você tem uma loja virtual de uma farmácia que vende remédios, de repente você pode fechar um contrato de retail media com uma marca, sei lá, a CIMED, por exemplo. De repente eles vão investir para fazer publicidade da CIMED dentro da sua própria loja virtual. Isso é interessante para as marcas porque, obviamente, eles fazem uma publicidade mais próxima do momento de decisão de compra do cliente. É interessante para os próprios varejistas, que é uma forma de ter, né, uma renda adicional. Também é interessante para as agências que ganham novos espaços para divulgar as marcas dos seus clientes. E até para os consumidores me parece que seja interessante, porque de repente está todo mundo muito cansado dessa propaganda muito massiva o tempo inteiro na rede social, né? Essa publicidade massiva mesmo. Então, de repente, uma publicidade mais direcionada naquela hora que você vai realmente comprar o produto, faça mais sentido. Então, o desafio aí para os próximos anos é que essa coisa do retail media avance, né? Ele já é um mercado que tem uma previsão de render 168 bilhões de dólares até 2027, perdão. Então, 168 bilhões até 2027 não é pouca coisa. Então, acredita-se muito que as marcas passem a investir nisso. Obviamente, isso também vai acontecer dentro de marketplaces, de qualquer outra ferramenta onde
aonde o cliente ali está próximo da compra, né, onde ele vai executar a compra, e aí as marcas querem divulgar os seus produtos ali dentro. Bom, e a terceira tendência, que não podia ser diferente, é a inteligência artificial. Eu acredito que ela ainda está muito subutilizada dentro do e-commerce, a gente já usa para algumas coisas, como descrição de produtos, como algumas análises de dados, mas ainda é tudo muito rudimentar. Então a minha expectativa é que para os próximos anos exista uma evolução grande aí da inteligência artificial realmente aplicada no e-commerce. Então, como eu já disse, eu acredito que várias plataformas vão trazer aí recursos nativos de IA para que você possa utilizar isso de uma maneira mais transparente ali do dia a dia, tanto da gestão da sua loja virtual, quanto do ponto de vista do seu consumidor, ele ter recursos ali que facilitem a vida dele durante a compra. Principalmente naquele aspecto que eu já falei de personalização, mas também ela pode entrar no atendimento de pré e pós-vendas, enfim. Eu acho que tem vários usos aí para IA, então uma tendência que a gente não pode perder do foco, apesar que eu sei que tem muita gente já cansada, porque tudo agora tem IA, né? Tudo é inteligência artificial, mas apesar dos excessos, apesar, né, de algumas coisas tenderem aí para uma coisa um pouco exagerada, eu diria, mas existe uma possibilidade muito grande dessas tecnologias realmente serem embarcadas nas plataformas de e-commerce e que a gente encontre soluções muito interessantes para problemas que antes eram muito difíceis de serem resolvidos. Então a gente precisa ficar ligado aí em tudo que a IA pode fazer no e-commerce. Inclusive teve uma palestra da Head de Marketing do Google, a Gleide Salvanha, e ela mostrou lá 9 possibilidades para usar a inteligência artificial em vários estágios possíveis, né, da tecnologia. Então só de você pensar que existe 9 estágios ali já é uma coisa bastante interessante, porque às vezes a gente pensa, infelizmente a gente acaba pensando na inteligência artificial de uma forma um pouco limitada demais, que talvez sejam as primeiras aplicações. Uma aplicação bastante óbvia já no mercado aí é a produção de conteúdo, né? Ela escrever, por exemplo, descrição para produtos, aprimorar foto de produto, até mesmo gerar vídeo de algum produto seria possível já com a IA do jeito que a gente tem trabalhado. Mas o que eu estou sugerindo aqui é que a tendência é que você não limite a essas primeiras aplicações práticas da IA. Existe muita coisa que ela vai crescer, principalmente, a meu ver, na análise de dados. Eu acho que nessa parte de análise de dados tem um mundo gigante para crescer aí, para que ela possa entender tendências e principalmente para que ela ofereça um grau muito alto de personalização para você, do ponto de vista de gestão do negócio, quanto para os seus clientes. Bom, essas eram as 3 tendências aqui que eu queria discutir com você. A gente se fala no próximo Papo de Loja. Espero que você esteja gostando aqui dos conteúdos que eu estou trazendo para esse podcast. Ele está sempre disponível no YouTube, mas também em várias outras plataformas de podcast. Eu quero te pedir a sua ajuda para divulgar esse podcast para outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo, principalmente para quem é varejista, para quem vende em marketplace, para quem tem loja virtual própria. Me ajuda a divulgar esse conteúdo para outras pessoas, indica. É bastante simples de acessar, né? Pode ser acessado ali pelo YouTube, que talvez seja o jeito mais prático, mais simples. E se você gostou dessa edição, vai lá no YouTube, ou se você já está escutando no YouTube, deixa o seu like, me fala aí, se você puder também mandar um comentário de que você quer escutar aqui, quais são os conteúdos relevantes para vocês. A gente vai estar sempre trazendo aqui. E antes de terminar, quero te convidar a se inscrever também na nossa newsletter. Ela se chama Loja Digital e está disponível lá no Substack. Então, se você digitar aí lojadigital.substack.com, loja digital tudo junto. Então, repetindo, lojadigital.substack.com. Você consegue entrar lá, você só precisa informar o seu e-mail para que a gente possa mandar ela todo sábado para o seu e-mail. Ela chega a cada sábado
às 7h07 da manhã. Então também te convido a fazer parte aí da loja digital e receber conteúdo sobre e-commerce em primeira mão. Eu sou Flávio Augusto, um grande abraço, fico por aqui, a gente se fala no nosso próximo Papo de Loja.